Boa noite, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Que bom poder estar participando com você em mais essa live, nossa continuação dos estudos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje falaremos um pouco sobre o capítulo 9, mas antes de tudo nós precisamos orar. Precisamos orar porque somos carentes da graça, do amor, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, da soberania de Deus, e por isso eu queria iniciar essa live nessa noite, como sempre fazemos, orando e colocando diante do Senhor aquilo que nós precisamos, porque somos filhos pidões e precisamos pedir. A Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, bater, bater e abrir-se-vos-á. E ela diz que tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, crendo, nós receberemos. Então eu queria lembrar de alguns nomes, talvez você lembre de outros aí, mas eu queria lembrar da Tamara. Tamara é a filha do nosso irmão Edilson, da Isaura, aqui lá na Primeira Igreja Batista de Rio Preto. Precisa fazer um transplante. E tinha o doador em vista, o próprio irmão, o Denis, mas o Denis foi fazer alguns exames e acabou sendo achado também com problema e não consegue ser o doador da própria irmã. Estamos orando para que Deus aponte um outro doador para a Tamara volte a ter qualidade de vida e que seja alguém que, em nome de Jesus, preparado por Deus. Também lembrar do Rodolfo, filho da irmã Zenaide, que o Senhor também tem dado muita graça à irmã Zenaide também nesse tempo, porque o Rodolfo tem enfrentado algumas dificuldades lá no tratamento clínico, na sua internação, mas sabemos que Deus é Deus de toda graça, é o Deus que conforta através da pessoa do Espírito Santo. Então eu queria também nessa noite lembrar do Rodolfo, lembrar do Pedro, né? Tivemos boas notícias a respeito do Pedro, mas nosso irmão aí, nosso guitarrista, mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, colocar diante do Senhor também a vida do Pedro. Talvez você se lembre de outra pessoa agora que porventura esteja aí enfrentando dificuldades. Tem aqui também, estamos com a minha sogra, Doroti, aqui em casa, que também enfrentou alguns dias aí internada, mas já está aqui conosco. Peço que os irmãos continuem orando também por nós aqui, nos dando paciência, sabedoria, amor, muito amor, para a gente poder continuar cuidando aqui da Doroti. Peço em nome do Senhor Jesus também, meus irmãos, pela minha mãe, que também precisa, é carente das nossas orações, frente a alguns problemas pulmonar, tem usado aí, feito uso da bombinha, e eu quero em nome do Senhor Jesus, nesse tempo orar. Tem alguém aí que você está se lembrando agora que precisamos orar por ele, ou por ela? Em nome do Senhor Jesus, então, te convido a, nesse momento que nós vamos interceder, você orar, lembrando-se dessas pessoas. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, por ser um Deus de graça, de misericórdia, de poder, um Deus que age poderosamente sobre as nossas vidas, um Deus soberano, um Deus de toda graça. Nós, em nome do Senhor Jesus, queremos agora, Pai, iniciar essa nossa live, esse nosso culto, mesmo à distância, pedindo ao Senhor, Pai, que em primeiro lugar, tenha misericórdia de nós e que nos alcance, Senhor Deus, com as tuas boas mãos. Temos agora de maneira muito especial algumas pessoas para colocarmos diante do Senhor, como a minha sogra, Senhor Deus, a dona Doroteia, que o Senhor sabe o momento que ela enfrenta, e nós aqui como família, Senhor Deus, pedimos ao Senhor que nos dê muita sabedoria, que ampare o nosso coração também, os filhos, Senhor Deus, nesse tempo, para que nós possamos fazer com que as coisas sejam conduzidas conforme a sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Eu peço uma bênção também sobre a vida da Tamara, que o Senhor prepare um doador para ela, Senhor Deus, que seja um tempo, Pai, que em nome do Senhor Jesus nós possamos ver a Tamara, Senhor Deus, sendo alcançada também através de um milagre, Senhor Deus, de um doador e de uma pessoa preparada pelo Senhor, Pai. Toda a equipe médica, Pai, em nome de Jesus. Lembramos também do Rodolfo, que o Senhor também visite ele naquele leito de hospital, Senhor Deus, levando ali a sua cura, a sua libertação, mudando aquele diagnóstico, Pai, para a Tua glória, Senhor Deus, acalmando o coração também da irmã Zenaide. Também peço, Senhor Deus, muita calma também para o coração do nosso irmão Dilson, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, console, conforte, fortaleça a família, Senhor Deus, a irmã Isaura, todos que estão ali envolvidos, Senhor Deus, nesse contexto, agora também com o Denis, Pai. Ó Deus, prepara tudo, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Ó Deus, também pela vida do Pedro, Senhor Deus, dá restauração plena para o Teu servo, Pai, em nome de Jesus, para que próximo eles possam estar conosco aqui também, Senhor Deus, no convívio da igreja, adorando ao Senhor, tocando seu instrumento musical, oferecendo louvores ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Lembro da minha mãe, Senhor Deus, que o Senhor a visite também ainda no dia de hoje, com a Tua paz, com a Tua calma, com a Tua cura, Senhor Deus, e que ela seja agraciada pelo Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Creio também que agora é um tempo que o Senhor tem colocado diante de tantos irmãos que estão me ouvindo e participando dessa live, Senhor Deus, pessoas que lhes são preciosas, pessoas talvez que estão precisando de porta de emprego, que enfrentam dificuldade financeira, Senhor Deus, dificuldade familiar, Senhor Deus, Pai, tem misericórdia, enfermidades na alma, Pai, em nome do Senhor Jesus, liberta, Senhor Deus, gera transformação, gera graça, poder do céu sobre cada vida dessas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te rendemos todo louvor, toda glória nesse dia, nessa noite, pedindo ao Senhor que intervenha, Senhor Deus, em todas as situações que estão sendo colocadas agora diante do Senhor. Nós cremos que há poder no nome de Jesus, cremos que não há barreiras para o Espírito Santo de Deus, para a ação, a atuação do Espírito Santo de Deus. Por isso colocamos diante do Senhor tudo que estamos fazendo agora, Pai. E tudo, Senhor Deus, tudo nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu ler com você o capítulo de hoje, capítulo 9. Eu vou ler na Bíblia Viva. É uma versão que eu tenho já há algum tempo aqui em casa. Eu queria compartilhar a versão da Bíblia Viva com vocês essa noite aqui. Diz assim, capítulo 9 de Romanos. O que digo é verdade. Sou de Cristo e não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também confirma que não minto. Mas meu coração, ele está abatido. E abatido ele fica dentro de mim. E eu me entristeço amargamente no meu coração por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue. Para o bem desse povo eu digo que estaria pronto a ser condenado eternamente se isso pudesse salvá-los. Ó povo de Israel, Deus lhes deu tanto, mas vocês ainda não querem escutá-lo. Vocês foram adotados como filho, receberam a glória divina e a aliança. Ele deu-lhes suas leis, a fim de que soubessem o que desejava que vocês fizessem. Permitiu que o adorassem no templo e deu-lhes promessas maravilhosas. Vocês são descendentes dos patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana do próprio Cristo, que é Deus para sempre. Bem, então as promessas de Deus a Israel ficaram sem valor? Naturalmente que não. Nem todo aquele que é nascido de família judaica é verdadeiramente judeu. O simples fato de terem vindo da descendência de Abraão não os faz, na verdade, filhos de Abraão. As Escrituras dizem que as promessas se destinam somente aos filhos de Abraão, Isaque aos descendentes de Isaque.
Por isso significa que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem na promessa de salvação que ele fez a Abraão. Deus havia prometido: no tempo devido darei um filho a você e a Sara. E anos mais tarde, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac. E antes mesmo que as crianças tivessem nascido, antes que tivessem feito qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por causa do que os filhos fizeram, mas porque aquele que chama, Deus disse a ela que Esaú, o filho que nasceria primeiro, seria servo de Jacó, seu irmão primogênito. Como está escrito, escolhi amar Jacó e não Esaú. Será que Deus estava sendo injusto? Claro que não. Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Assim, as misericórdias de Deus não são dadas porque alguém decide recebê-las ou trabalhar arduamente para consegui-las. São dadas porque Deus tem misericórdia e Ele dá a quem Ele quer. Pois a Escritura diz ao faraó, rei do Egito: mas conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu poder, para anunciar o seu nome em toda a terra. Assim vocês percebem que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e faz que os outros se recusem a ouvi-lo. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus os culpa por não ouvirem? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem são vocês, homens, para criticarem a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que fez: por que é que você me fez desse jeito? Quando o oleiro faz um vaso de barro, ele não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso bonito para uso especial e outro para uso comum. Será que Deus não tem perfeitamente o direito de mostrar a sua ira e o seu poder contra aqueles que estão prontos para a destruição? Aqueles com quem Ele tem sido paciente todo esse tempo? Ele também quis mostrar como é grande a sua glória, que Ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem Ele teve misericórdia, que Ele havia preparado para receberem a sua glória, pois nós somos aqueles a quem Ele também chamou, quer sejamos judeus ou gentios, como diz a profecia de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamei de meu povo. A nação que eu amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde certa vez foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. O profeta Isaías, falando de Israel, clamava que houvesse milhões deles, somente um remanescente seria salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra e apacentará o seu intento. Em outra parte, disse Isaías: se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos completamente arrasados como Sodoma e Gomorra. Bem, então o que vamos dizer de tudo isso? Tão somente isso, que Deus deu aos gentios a oportunidade de obterem uma justiça que vem da fé. Muito embora eles não estivessem realmente buscando a justiça. E os israelitas, porém, que tão arduamente buscavam uma lei, que trouxeram justiça, nunca tiveram resultado. E por que não? Porque não a buscaram pela fé, mas por meio de suas obras, ou melhor, de suas boas ações. Assim tropeçaram na pedra de tropeço. Deus advertiu e disse isso nas Escrituras quando falou: eu coloquei em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que vai fazê-los cair. Aquele que nele confia jamais será abalado. Esse texto de
Romanos 9 é um dos textos mais complexos, mais difíceis de se explicar, porque é um contexto que fala muito da questão da eleição, e essa ideia vem há séculos aí sendo discutida no meio evangélico. Existem duas doutrinas aí diferenciadas, os armínios e os calvinistas, arminianos e calvinistas, que têm ideias que são diferentes. Arminianos, por exemplo, eles creem que a salvação é pela fé, que aquele que tiver fé, a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, ressurreto, esse vai alcançar a salvação. Os calvinistas, de outra forma, creem na soberania de Deus. E eles, quando falam que creem na soberania de Deus, eles acham que o homem caído, desde lá de Adão, do Éden, não é capaz de escolher mais Deus, de se relacionar mais com Deus. Então, os calvinistas creem que Deus, na sua infinita soberania, escolhe então aqueles que vão servir, aqueles que vão acreditar nele. E essa doutrina é muito discutida, como eu já disse, há muito tempo, porque tanto Calvino como Armínio, eles fizeram tese. São apenas teses, pensamentos. Eles não concluíram seus pensamentos. Eles os fizeram e pouco tempo depois eles partiram e deixaram essas teses como nota de discussão e durante muito tempo isso vem trazendo alguns transtornos aí para o meio evangélico, aí alguns caem para uma doutrina e acham que aqueles que estão em outra doutrina, por exemplo, os presbiterianos, que são calvinistas, então eles acreditam que não precisa mais ficar pregando, né, da congregação cristã no Brasil, então para que pregar? Se já existem os eleitos, vamos abrir a porta e Deus vai mandar os eleitos. Os eleitos vão entrar por essa porta aqui, os escolhidos, e eles vão congregar com a gente. Já nós que temos uma visão mais bíblica, né, eu gosto de dizer assim, eu não vou nem por Armínio e nem por Calvino. Eu caminho pela Bíblia. Então a Bíblia me dá base, né, em vários versículos, em vários textos, menos complexos do que esse, que Deus morreu por todos. A ideia de João 3,16 eu acho que o texto mais versátil, o texto mais centralizador da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando caminhamos sobre essas expressões, nós conseguimos desvencilhar um pouquinho mais da ideia desse texto que Paulo traz. Porque nesse texto aqui, Paulo não está falando sobre a questão de Deus ter escolhido uns para ir para o céu e outros para não irem. Outros terem um destino diferente do que o céu. E nós sabemos qual seria. Então, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que Paulo está tentando fazer é que ele está com muita dor no coração por causa da incredulidade daquele povo. Então, Paulo tece esse texto aqui baseado em tristeza. Tristeza, olha, observa aí, ele diz assim, ó, digo a verdade em Cristo e não minto. Minha consciência confirma isso através do Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, porque eu desejaria até mesmo, olha o que ele diz, eu desejaria até mesmo ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Ou seja, se eu pudesse morrer, se eu morrer no processo de salvação para vocês, fosse tão fácil, sim, eu desejaria isso. Eu acho que Paulo não está desejando morrer. Ele está usando aqui uma figura de linguagem aqui muito centrada no humanismo. E essa era a visão
de humanismo, de legalismo, sabe? De lei que não estava gerando mais vida nenhuma. Estavam ali, o povo de Israel preso às leis, aos limites da lei. Por isso que ele usa expressões como Isaac, como Abraão, como Sara, né, Jacó. Ele pega esses patriarcas, esses homens que foram esteio para que chegassem essas coisas até nós hoje, e aponta, olha, Deus teve que mexer com a vida desses homens de maneira muito, muito profunda, sabe, para que eles fossem o gerador de toda essa nação, de todo esse conceito que está nascendo agora. Então, vamos parar para pensar alguma coisa. Umas coisinhas que eu queria pensar. O livro a Carta aos Romanos, ela vem trazendo uma hegemonia, uma ideia de que esse povo, tanto os cristãos agora, que os judeus convertidos, como os gentios que estavam se convertendo, estavam não num debate teológico, quem dera, mas num esfriamento da fé. Tanto um grupo como o outro grupo, eles não estavam tão envolvidos na direção de ganhar outros, de falar de Jesus, de viver para Cristo. E isso gerava entre eles uma falha no comportamento, na fala, na condução das coisas. Eles não se davam, não se interagiam, viviam com indiferenças. Então Paulo está dizendo assim, olha, o meu coração está profundamente triste, a minha alma está amargurada, porque Cristo não morreu por isso. Não foi por isso que Cristo morreu, não foi para vocês ficarem brigando, não foi para vocês ficarem disputando quem detém a lei, quem não conhece a lei, quem é merecedor, quem não é, porque é a graça. Esse favor imerecido de Cristo, ele deve gerar, né, isso que é a ideia de Paulo aqui, gerar em vocês, ou levar vocês ao reconhecimento de tudo que foi escrito na história. Acho que, como eu disse isso semana passada, tudo que Deus escreveu até a história aponta para mim e para você. Então Deus tinha e tem ainda, lógico, um povo, segundo a Bíblia diz, um povo eleito, um povo adquirido, uma nação santa, um povo especial. Sim, ele nasceu lá, ele andou por lá, ele caminhou lá, ele foi judeu. Cristo foi judeu, isso não temos como abrir mão dessa parte da história. Mas acontece que eles pararam ali, eles acharam que mais ninguém merecia. Então, quando alguma outra nação se convertia, havia um contratempo com eles. E Paulo vem descrevendo aí, fala, olha, Jeremias já falou nisso, Ezequiel falou nisso, Isaías falou nisso, o próprio Deus escreveu dessa forma durante a sua escrita na história. Que haveria um povo que nunca chamou ele de meu, mas ele chamaria esse povo dele. É interessante como os gentios, os perdidos, aqueles que não tinham conhecimento da soberania de Deus, eles viviam longe de Deus, perdidos em seus devaneios, né, como o próprio Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, eles estavam mortos em delitos e pecados, mas Deus os ressuscitou através da pessoa de Cristo. Então olha que legal. Então a tristeza do Paulo é lógico, ela é legítima, é verdadeira, que ele mesmo diz, eu não minto, eu falo a verdade, eu não minto. Ela tinha uma causa, e a causa era Cristo. Ele estava triste porque Cristo era uma oferta de amor para todos nós, e quando nós não percebemos essa oferta de amor, quando nós não nos identificamos com ela, quando nós nos revelamos, permitimos que ela se revele a nós, isso é causa de tristeza, porque escrever uma história como Deus escreveu, conduzir um povo como ele conduziu, durante anos, os livramentos que ele deu, houve perdas, pastor? Houve muitas perdas, mas pela rebeldia do povo. Pela rebeldia do povo. No Antigo Testamento, a gente vai ler, a gente vê Deus tomando umas atitudes assim mesmo, bem cruéis, ao ponto de vista humano. Mas às vezes é bom que nós enfrentemos algumas dificuldades para aprender que nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Não há condição nenhuma de nós acharmos que temos possibilidade de reescrever uma história sem Deus.
Então, o homem tinha e ainda tem essa necessidade de ter poder, de ser alguma coisa. Então ele constrói castelos, ele vai tendo valores, construindo valores palpáveis, e isso vai trazendo para ele um ar sabe, de poder, de soberania. Aí vem Deus e assopra, e acaba com tudo isso, porque a soberania é dele, é ele quem detém o poder, é ele que controla todas as coisas. Então Paulo começa dizendo que ele está triste porque foi oferecida a eles essa oferta de amor chamada Jesus Cristo, e eles, o seu povo da sua raça, estavam negando. Ele está dizendo, quem me dera, eu estaria a ponto de ir para o inferno por causa de vocês, se isso salvasse vocês, mas isso não salva. Isso não salva. O que salva vocês, o que muda vocês é Cristo, e vocês não querem. A segunda coisa que eu observo aqui é essa ideia de Deus construir a misericórdia dele. A misericórdia é um esvaziar do coração. Essa ideia de córdia, né? A palavra córdia aí no latim significa coração. E miséria é um coração doador, é um coração que está para se doar. Temos um coração que não é nosso, digamos assim. Essa é a ideia de misericórdia. Então, ele diz aqui no versículo 14, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Versículo 15, pois ele mesmo disse a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por que a gente tenta relutar com algumas frases de Deus? Com algumas determinações de Deus? Por que a gente fica tentando relutar com iniciativas que são concretas e assertivas de Deus? Por que a gente acha que vai ficar vivendo de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito? Quando eu falo a gente, é ser humano, tá? Entenda assim. O ser humano vai ficar vivendo de qualquer jeito e achar que Deus tem a obrigação de salvá-lo. Que Deus deve imputar a sua bondade sobre a vida de qualquer um, do ímpio. Não. Se a pessoa não se render a Deus, se a pessoa não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem essa necessidade, Deus não tem essa necessidade de ter misericórdia da pessoa. Não. O próprio Paulo diz aqui no capítulo 10, a gente vai estudar semana que vem, mas ele diz aqui, se com tua boca confessares, em seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, você será salvo. É uma iniciativa humana. Lembra lá, Armínio? É pela fé. Romanos 10,17 diz isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso a necessidade da pregação, por isso a necessidade da intercessão, de orar por alguém, de colocar alguém diante de Deus, para que Deus revele o seu amor a essa pessoa. Porque essa pessoa precisa tomar iniciativa. Eu não posso salvar minhas filhas e meus netos. Isso é papel deles. Eles que têm que ir para Deus. Eles que têm que ir até Jesus, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e convidar Jesus para sentar no coração deles e ser o Senhor da vida deles. Então, a interferência aqui é que os homens, os sacerdotes, os líderes do Antigo Testamento tinham esse pensamento de que Deus tinha que ter misericórdia. Às vezes eles até... Gideão falou isso, né? Se tiver tanto, sabe, fica... Sabe, Abraão, melhor dizendo, disse isso, né? Sabe, às vezes a gente fica pensando que Deus tem que ter misericórdia de todo mundo e a gente clama por isso, porque a gente é humano, a gente é tão pequeno, a gente é tão mesquinho, a gente é tão frágil. E diante de um Deus poderoso, a gente não tem que ficar discutindo com Ele. É só acreditar e tocar a vida com Cristo. A segunda expressão aqui que eu queria falar com vocês, que eu já dei uma pincelada lá atrás, é o versículo 23, 25, né, dizendo que ele diz assim, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E aí ele usa outro personagem do Antigo Testamento. Isaías exclama em relação a Israel dizendo, embora o número dos israelitas
seja como da areia do mar, apenas os remanescentes será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente, como anteriormente disse Isaías. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado os descendentes, jamais estaríamos como Sodoma, já estaríamos, quer dizer, como Sodoma e como Gomorra. Então a desobediência do homem leva ele ao afastamento de Deus. Lembra de uma passagem bíblica em que o profeta, o juiz, Samuel, tentou interceder sobre a vida de Esaú. Esaú era rei, só que começou a ter atitudes totalmente contrárias, desobediência, não esperava mais os sacerdotes para oferecer sacrifício, não cuidava mais do povo, não tinha sua vida devocional de temor, foi deixando as coisas de Deus de lado. E aí de repente Samuel se coloca em oração diante dele e Deus fala assim para Samuel: pode parar de orar, eu não tenho mais prazer nele. Então, eu queria ir para o final aí da minha reflexão com vocês essa noite no capítulo 9, pensando sobre três coisas. Três coisas que acho que dá para a gente passar a noite, o teu restante da noite refletindo sobre elas aí. A primeira delas é que precisamos ter sempre muito fresquinho na nossa mente, no nosso coração, que nós estamos diante de um Deus soberano. A gente não muda a história. A gente não pode interferir na história da humanidade. Mas na nossa, sim. Digamos assim, aquela tese de Calvino, de que a soberania de Deus estaria escolhendo os seus eleitos, não é muito relevante nesse meu pensamento. Porque no meu modo de pensar, Deus deixou diante de nós, o livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é plantar o que eu quiser plantar. Mas Deus também deixou diante de nós uma palavra chamada justiça. E o que é justiça? Justiça é colher exatamente o que eu plantei no meu livre-arbítrio. Então, se eu estiver em desobediência, se eu estiver em rebeldia com Deus, se eu estiver fora da vontade de Deus, eu vou sofrer porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Fiz mau uso do meu livre-arbítrio. Essa é a primeira questão. Então, se eu me decido por Deus, se eu abraço a palavra de Deus, a causa de Deus, entrego minha vida a Jesus, isso é soberania de Deus sobre uma vida de ordem pessoal e não coletiva. Então, eu não posso entender que eu salve a minha família. Eu não tenho condições disso. A própria Bíblia diz também, em Efésios capítulo 2, verso 8, que nós somos salvos por Cristo Jesus, e não por obras, salvos pela fé. Mas essa fé que eu tenho em Cristo pode pulverizar a minha família, pode alcançar os perdidos dentro da minha casa e trazê-los para debaixo da soberania de Deus. A segunda questão é que Deus, Ele estendeu as tendas, como disse Isaías. Ele largou as tendas. Ele é um Deus intencional e o povo de Israel pensou que ele tinha visto só para eles. E Deus de repente falou assim, não, eu vou ter misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Então, esse meu evangelho, essa minha palavra, essa minha decisão de salvar muitos, vão ser concluídas através da pessoa de Cristo. Cristo na cruz do Calvário é Deus amando o mundo de tal maneira que Deus colocou Jesus lá para que todo mundo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse capítulo 9 me leva a essa reflexão. Preciso, se ainda não o fiz, tomar uma decisão por Cristo urgentemente. Isso é pessoal. Ninguém faz por mim. Não é mais sacerdote entrando no tabernáculo.
Não é mais padre me levando às confissões, me mandando, pedindo para rezar terços ou coisas desse tipo. Não, não. Eu com Deus, você com Deus. É de ordem particular. Deus é um Deus pessoal. E terceira e última coisa, é que quando eu olho para esse texto também, eu percebo que Paulo, enciumado, porque ele não queria ver os seus perdidos. Você quer ver alguém na sua família se perdendo? Então ele enciumado, digamos assim, um ciúmes bom, de ver os gentios ao qual ele estava pregando se convertendo. Ele agora, esse ciúme se transforma em tristeza e diz, poxa, eu queria tanto que os meus entendessem quem é Cristo, os meus entregassem a vida para Jesus, parassem de ficar andando atrás de lei, de coisas racionais, e tivessem encontro com essa fé em Cristo Jesus, que muda a nossa sorte, que muda a nossa vida. Por isso eu quero encerrar com esse pensamento. Esse pensamento que nós temos um Deus soberano, que sabe muito bem o que está fazendo, que não é pego de surpresa. Um Deus que é um Deus de oportunidades. É um Deus que criou tudo o que criou, que traçou a história que ele traçou, porque ele é intencional. O próprio Jesus diz isso lá em João 17, verso 20, quando ele diz, eu não oro apenas por esses meus discípulos, mas eu oro por todos aqueles que hão de crer no meu nome. Isso é um Deus intencional. É um Deus que saberia que um dia eu e você poderíamos entregar nossa vida a Ele, que Ele cuidaria de nós. E a última coisa que eu queria dizer nessa noite é que busque o consolo de Deus. Não fica atrás de placa de igreja, não fica atrás de religião, não fica atrás de coisas que causam confusão em você. Calvinho, Armínio, não, confie na Bíblia. Confie na Bíblia. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não gerou você, nem eu, ninguém vai ir para o inferno. Não é essa a ideia de Deus. Ele não deseja isso em nenhum de nós. Por isso, talvez você, alguém que esteja me ouvindo essa noite, ainda não entregou a vida a Jesus. Ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu queria, em nome do Senhor Jesus, que você pensasse nisso. Não estou te oferecendo religião, não, de forma nenhuma. É Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. É o único que pode mudar a nossa sorte. É o único que pode nos acolher no momento de luta e de dor. Que Deus te abençoe. Espero que possa ter te ajudado nesse estudo de hoje, de Romanos capítulo 8. Que Deus ilumine a sua mente e o seu coração. Deixa eu encerrar com uma palavra de oração pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós encerramos hoje mais uma porção de Romanos, exatamente o capítulo 9. Capítulo esse que eu disse que é tão complexo, mas quando nós olhamos para a sua palavra e com os seus olhos, com os olhos de compaixão, nós recebemos dela a revelação necessária e urgente para as nossas vidas. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para não ficarmos, Senhor Deus, procurando questões muito profundas, porque o Senhor é um Deus tão simples, de argumentos tão simples, de atitudes tão simples, tão concretas. Nos ensina a ser assim, a viver assim, a gerar a nossa esperança no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Somos carentes da Tua graça e do Teu amor, da Tua infinita misericórdia. E oramos, Senhor Deus, por cada família que está vendo ou que verá ainda esse vídeo, Pai. Que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas. Que a Sua palavra possa transformar muitas vidas. Para o louvor da Tua glória. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique na paz. Até domingo. Domingo tem culto presencial. Amém? Conto com todos vocês lá. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.